Então vamos, meninas. Começou a gravação. Bom dia, YouTube. Bom dia, família. Bom dia, comunidade das nações. Receba o nosso abraço, o nosso carinho. Se sintam amadas, acolhidas. Nós estamos agora, 7h36, ao vivo. Você provavelmente vai estar aí assistindo bem mais tarde essa gravação. Então, aqui nesse momento temos 80 mulheres ao vivo e eu quero te convidar para um dia, até o dia 27, nós estaremos aqui fazendo a nossa devocional 7h30 da manhã, mas o horário normal é 5h30 da manhã. E eu queria deixar esse convite especial para você se organizar e vir participar no ao vivo aqui. Eneida, não sei nem como, você pode colocar aí nos comentários que alguém depois, nós temos a equipe Planeja, que alguém depois vai ler o seu comentário e vai poder escrever lá como é que você faz. Nós temos um grupo de WhatsApp e lá é que nós postamos o link para a nossa devocional no ao vivo, tá? Então, que Deus abençoe você. Hoje, o tema da nossa devocional é multiplicação em novas terras. E nós temos duas sugestões de leitura aqui, que é Josué, capítulo 1, versículos de 3 a 9, e Provérbios 3, versículos de 5 ao 6. Então, nós iremos começar, antes de fazer a oração inicial. Pastora, as meninas estão aqui tudo desejando uma viagem abençoada para a senhora, tá? Pastora Leia hoje não vai estar ministrando, ela está nesse momento agora, 7h40, no aeroporto, indo para Cascavel, fazer uma ministração lá, em um congresso de mulheres. Então, se você é dessa região aí de Cascavel, Paraná, você sabe, acompanha lá o Instagram da pastora Leia, que lá tem o local e os dias que ela vai estar ministrando. Vamos, então, para Josué, capítulo 1. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Eterno, o Eterno falou a Josué, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Atravesse o rio Jordão, você e todo o povo. Entre na terra que estou dando ao povo de Israel. Estou dando cada metro quadrado, que seus pés pisarem, como prometi a Moisés, do deserto ao Líbano, desde o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o mar Mediterrâneo a oeste. Tudo pertence a vocês. Enquanto viver, você não conhecerá a derrota. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não vou abandonar você. Seja corajosa. Anime-se. Você conduzirá esse povo para tomar a terra que prometi a dar aos teus antepassados. Dê o seu máximo. Empenhe a sua alma. Não deixe de seguir o que diz a revelação que Moisés escreveu, cada parágrafo. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, para que possa chegar ao seu destino. Não deixe, em nenhum instante, de pensar no que diz o livro da revelação. Pondere e medite nele, dia e noite, praticando tudo o que ele prescreve. Então, você alcançará seu objetivo e será bem-sucedido. Vou dizer de novo: seja corajosa e anime-se. Se você tem o hábito de marcar na sua Bíblia, marca aí pela segunda vez. Seja corajosa e anime-se. O Eterno, o seu Deus, está com você a cada passo nesse caminho. E com essa leitura de Josué, capítulo 1, versículo de 1 ao 9, nós queremos fazer a nossa oração inicial. Vamos orar? Senhor, obrigada. Nós queremos nessa manhã te agradecer, porque o Senhor sempre ouve as nossas orações. Obrigada pelo teu amor, que é incondicional por cada uma de nós que estamos aqui. Senhor, e como o Senhor, naquele dia, naquela hora, deu o comando para Josué, eu e cada uma dessas mulheres queremos tomar posse de todo esse comando que o Senhor deu para ele e para aquele povo. Nessa manhã, Senhor, nós não queremos desanimar. Nessa manhã, Senhor, o nosso coração, ele é tomado por ânimo e por coragem.
Senhor, aquelas mulheres que estão querendo desistir e desanimar no dia de hoje, que o Senhor possa restaurar a sua esperança. Senhor, nós queremos, Pai, meditar na tua palavra de dia e de noite. Nós não queremos, Senhor, desviar dela nem para a direita e nem para a esquerda. Nós queremos ocupar o nosso pensamento com a tua palavra. Então, Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso entendimento para ler a Bíblia. Senhor, nos conduz ao momento do nosso dia a entrar no nosso quarto e abrir a Bíblia. Senhor, aumenta o nosso amor pela tua palavra e que nós, Senhor, que somos mães, possamos, Senhor, ensinar os nossos filhos a também a meditar na tua palavra. E ajuda-nos, Senhor, a cumprir cada um dos princípios que está escrito nela, assim como o Senhor orientou Josué, porque o resultado, o Senhor também diz a Josué: nós seremos bem-sucedidas em tudo que nós formos fazer. E nós seremos, Senhor, prósperas apenas por meditar de dia e de noite na tua palavra, por seguir os teus mandamentos. É o que eu te peço, Senhor, nessa manhã. E já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu só ver aqui se tinha um áudio aberto. Ok, áudio fechado. Então, vamos. A outra orientação era Provérbios capítulo 3. São 2 versículos, os versículos 5 e 6. Deixa eu abrir aqui. Você tem a Bíblia baixada no seu celular? É sempre bom ter. Às vezes você tem tantos aplicativos, né? De bancos, de jogos. Baixa também o aplicativo da Bíblia, porque às vezes em algum momento você está na fila do banco, você está aguardando ser chamada, e você pode muito bem abrir a Bíblia ali e fazer a leitura. Ó, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. E depois você pode fazer toda a leitura de Provérbios. A nossa devocional de hoje fala assim, ó: multiplicação em novas terras. Diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Eu acredito que, assim como Deus nos deu o mandamento de multiplicar e dominar a terra, ele também nos chama para avançar em novas terras. Não é apenas sobre colheita, mas sobre a responsabilidade de governar, proteger e multiplicar o que recebemos. Eu penso que ao entrarmos em novas estações, encontraremos também novos desafios e novas batalhas, mas com isso também virão novas estratégias e provisões de Deus. O suprimento divino está garantido para aqueles que perseveram. A jornada da multiplicação que enfrentamos não é fácil. Às vezes, os inimigos se posicionam no nosso caminho, tentando impedir a nossa paz e a nossa abundância. Mas lembre-se, cada território tem a sua atmosfera. E nós fomos chamadas para transformar essas atmosferas com a presença de Deus. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Olhando para os desafios como oportunidades, devemos avançar com fé e paciência. A perseverança, ela é essencial para que possamos multiplicar o que nos foi dado, seja no âmbito espiritual, emocional ou até nos recursos materiais. Governar o que Deus nos confiou é uma tarefa que requer sabedoria. E a multiplicação é o resultado da nossa obediência e esforço em caminhar alinhados com os princípios divinos. Então, eu vou ler essa última frase. A multiplicação ela é o resultado da nossa obediência e do esforço em caminhar com os princípios divinos. Amém. Meninas, eu sou professora de matemática,
fiz especialização em estatística e nós aprendemos em multiplicação que a operação inversa da multiplicação é a divisão. Assim como a operação inversa da adição é a subtração. Então, o título diz aqui, ó, multiplicação em novas terras. Então, o inverso de multiplicar é o quê? Dividir. E a pergunta é, naquilo que Deus te entregou hoje, você tem multiplicado ou você tem dividido? É a nossa primeira pergunta. E no primeiro parágrafo diz assim, sobre a responsabilidade. E aí, a bispa traz que nós temos três responsabilidades com aquilo que Deus nos entregou. Se você tem um livro aí, marca aí. A nossa responsabilidade com aquilo que Deus nos entregou é governar, proteger e multiplicar. Eneida, eu não tenho livro, mas você pode escrever aí no seu caderninho de devocional. De tudo aquilo que Deus te entregou hoje, que está sobre o seu poder, o que está sobre hoje sobre o seu poder, que leva o seu nome? Ah, Eneida, eu tenho uma família, Eneida, tenho uma família, tenho 3 filhos, não sou casada, então eu não tenho casamento, sou viúva, tenho um serviço público, tenho um apartamento, tenho um carro, tenho um ministério, tenho aqui a devocional, tenho o clube do livro nas sextas. O que está sobre o seu comando? E diante daquilo que está sobre o seu comando, nós temos 3 responsabilidades: governar, proteger e multiplicar tudo aquilo que nós recebemos. Eneida, eu tenho um salário todo mês, porque eu trabalho e eu recebo o meu salário. Pois é, até cerca do seu salário você tem 3 responsabilidades: governar, proteger e multiplicar. E aí, no segundo parágrafo, vai trazendo assim, na jornada de multiplicação, não é fácil. Ô, gente, a vida com Deus, ela não é fácil. E isso nós já sabemos. Por isso que lá na Bíblia está escrito assim, ó, aquele que quer me seguir, qual que é o comando? Tome a sua cruz e siga. Tem tempos que nós vamos viver guerras, mas tem tempos que Deus nos leva para um momento de paz, de bonância. E quando você está nesse momento de paz, de bonância, descansa, desfruta, aproveita, porque em fases da nossa vida nós temos sim desafios que nós vamos ter que tomar a nossa cruz e seguir. Hoje, você tem uma cruz que você está tomando ela, mas mesmo com essa cruz você está seguindo? A cruz, ela não é para te paralisar, ela é para te motivar a seguir. Por isso que a bispa traz no terceiro parágrafo, ela fala assim, ó, olhando os desafios como oportunidade. Eneida, minha cruz hoje é o meu endividamento. Como esse tempo eu tenho levado essa cruz e tem sido pesada, a cruz das dívidas. Eneida, a cruz hoje é o adultério que eu tenho vivido no meu casamento, são os meus filhos que não estão na presença de Deus. Qual tem sido a sua cruz? E essa cruz, ela apresenta para mim e para você como um desafio. E a bispa nos traz, olha para esse desafio como uma oportunidade. E para você avançar nesse desafio, está aqui no último parágrafo, você vai precisar de 2 coisas: fé e paciência. Fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E paciência, porque aqueles que esperam pacientemente pelo Senhor, Deus vai ouvir o clamor. As coisas, meninas, não é no meu tempo e também não é no seu tempo. É necessário ter paciência e há uma recompensa por aqueles que esperam pacientemente pelo Senhor. E lá no último parágrafo, ela traz assim, ó, ela diz que para avançar precisa de fé, de paciência, e a bispa entrega uma terceira chave para nós: perseverança. Perseverança para que possamos multiplicar. Ô, gente, quando você planta uma semente, é de um dia para o outro que ela multiplicou? Não. Você tem que ter paciência, você tem que ter perseverança. Naqueles primeiros dias que, se você acompanhou o plantio da pastora Leia de feijão, de milho de pipoca,
Se a senhora tiver plantado mais alguma outra coisa, pastor, escreve aí no chat. Quando você planta, não é da noite para o dia. Sabia que e eu trabalho com educação financeira, sabe o que mais desmotiva as pessoas a poupar e a investir? O que as pessoas falam assim, não, demora muito, eu nem sei se eu vou estar viva daqui 5 anos, daqui 10 anos, sabe por quê? Porque ela não suporta o tempo da multiplicação dos seus investimentos. É assim, ó, quando você investe, se você investe na poupança, 0,5%, você demora 30 dias para aquele valor que está lá, você receber de rentabilidade 0,5%. Se você investe em outros títulos, como, por exemplo, CDB, é 1% ao mês, mas você espera 30 dias para que aquele valor que esteja lá multiplique e te retribua com 1%. Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo, todo mundo fica admirado com a riqueza dele. Mas ele foi um homem que a riqueza dele, ela foi originada dessas 3 coisas: fé, paciência e perseverança. Porque fé é você crer aquilo que os seus olhos ainda não estão vendo. O Warren Buffett, ele começou a investir com 12 anos de idade. Para hoje chegar nos seus 70, nos seus 80 e ter bilhões. Então, suporte com perseverança. Eneida, eu tenho plantado tanto no meu casamento, eu tenho plantado tanto na vida dos meus filhos, e eu ainda não tenho visto retorno. Irmã, não desista, porque a colheita ela vai chegar. A Bíblia diz assim, ó, aqueles que plantam chorando vão voltar, ó, aqueles que vão plantando no caminho chorando, eles vão voltar colhendo feixes de alegria. Então, permaneça plantando. Eneida, eu tenho trabalhado tanto e eu ainda não tenho visto o fruto do meu suor. Permaneça trabalhando, permaneça administrando as suas finanças, permaneça lendo a Bíblia com o seu filho. Eneida, é tão cansativo. As meninas, hoje eu tenho 3 filhos, porque o mais velho é o Arthur. A Letícia hoje está com 12 e a Cecília está com 10. Hoje elas fazem a leitura da Bíblia sozinha. Mas foram anos e anos, desde um aninho, eu lendo a Bíblia com elas antes de dormir, para eu conseguir inserir esse hábito nelas. Hoje, eu colho, porque eu perseverei ensinando para elas o hábito da leitura da Bíblia. E aí, no finalzinho, fala assim, ó, para que nós possamos governar, o que Deus nos confiou requer sabedoria. Eneida, eu não estou sabendo governar aqui, no meio da minha casa, com os meus filhos, com o meu marido. Sabe o que precisa eu e você? Pedir a Deus sabedoria. E ele fala, peça sabedoria e eu vou dar a vocês. Sabe por que nós não recebemos? Porque muitas das vezes a Bíblia fala assim, porque pedi mal. Está faltando sabedoria? Peça a Deus. Senhor, me dê sabedoria para lidar com os meus filhos. Senhor, me dê sabedoria para eu lidar nessa estação, nessa nova terra. O título é Em Novas Terras. Às vezes você está entrando em um tempo que você não está tendo sabedoria. Por exemplo, logo em setembro faz 4 anos que o meu esposo faleceu. Logo que ele faleceu, eu queria entrar nessa nova terra querendo dar conta de ser pai e de ser mãe. Eu queria, falei, Senhor, e aquilo dali me trouxe um peso tão grande, que eu falei, Senhor, eu não vou dar conta de ser pai e mãe dessas crianças. E talvez você passou por um divórcio, por uma separação, e você está querendo dar conta de ser pai e mãe dos seus filhos. E eu vou dizer para você que nós não iremos dar conta. Porque nós iremos dar conta, sim, de ser uma excelente mãe. Naquela época, quando eu falei, Deus, eu não estou tendo sabedoria de ser pai e mãe dessas crianças. E se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir completar essa jornada. E um dia, num encontro com a pastora Lela, falou, Eneida, saia dessa nuvem, porque você não vai conseguir cumprir e ser pai e mãe dos seus filhos. A parte de mãe, sim, mas a parte de pai, existe um Deus que vai ser o pai dos seus filhos. E eu me apeguei tanto ao que o salmista diz lá no Salmo 68, pai de órfãos e esposo de viúvas, é o Senhor na sua santa habitação. E no finalzinho fala assim, ó, a multiplicação é o resultado de 2 coisas.
Se você está escrevendo, escreve aí. Multiplicação é igual a. Multiplicação é igual a obediência e esforço. Obediência porque aqui em Josué, Deus foi dando o comando para ele. Obedeça o que está escrito no livro da Bíblia para você ser próspero e para você alcançar todos os seus objetivos e ser bem-sucedido. Aqui em Josué nós recebemos o segredo da prosperidade. O segredo da prosperidade e o segredo de você ser bem-sucedida está em quê? Eneida, qual é o segredo? Que a gente assiste tantos vídeos, tantos podcasts, o segredo da prosperidade está aqui em Josué 1. O segredo de ser bem-sucedida está aqui em Josué 1. Seguir o que a Bíblia diz, pensar a todo instante o que a Bíblia diz, meditar nela dia e noite e praticar tudo o que ela prescreve. Foi o comando de Deus para Josué. Para a gente multiplicar, vai ser necessário obediência e esforço. Eneida, por que esforço? Sabe por quê? Porque lá em Mateus 11, em versículo 12, que foi a palavra que eu dei lá no encontro presencial da devocional, sabe por quê? Porque o reino de Deus, ele é tomado por esforço. E se a gente não se esforçar, a gente não vai tomar posse dele. Você, para estar aqui, você fez um esforço. Você acordou mais cedo, às vezes você tomou um banho, às vezes você teve que chegar mais cedo no seu trabalho. Ô, gente, para você ir no culto, no domingo, na terça e na quinta, aí, independente do culto que é na sua igreja, você tem que se esforçar? Gente, para você ir num culto de domingo de manhã, tem que ter ou não tem que ter esforço? Sabe por que muitas pessoas não vão à igreja? Porque elas falam assim: domingo é o meu dia do descanso. Domingo é o dia de eu acordar mais tarde. Sabe por que muitas pessoas não estão na presença do Senhor? Não estão na igreja, não estão servindo? Porque precisa de ter um esforço. E muitas pessoas não querem pagar o preço. E todas as vezes que eu estou aqui em casa, que eu chamo as crianças para ir para a igreja, e que falam: ah, não, mãe, queria ficar em casa. Ah, não, mãe, vamos descansar. E eu falo, esse versículo é o que eu mais falo aqui. O reino de Deus, ele é tomado por esforço. E se vocês não se esforçarem, dia nenhum nós iremos para a igreja. Sabe qual o dia que nós iremos para a igreja? O dia, e eu falo aqui para eles, o dia que às vezes faltar as coisas aqui dentro de casa, o dia que recebemos um diagnóstico, uma doença incurável, um câncer, um desemprego, aí sim. E aí eu falo para eles, nós somos aquela família que iremos buscar Deus nos dias bons e nos dias maus. Não deixe para buscar Deus só no dia da dificuldade, não, irmã. Vai buscando a Deus, sabe por quê? Porque enquanto a gente está buscando a Deus no tempo da bonança, a nossa fé está sendo aumentada, a nossa leitura bíblica ela está sendo aumentada. Sabe por quê? Eu já comentei aqui com vocês, pode chegar dias que nós não iremos ter acesso à Bíblia. Como eu falei para vocês, que meu esposo ficou internado 2 meses na UTI, em coma. E vai ter momentos onde você não vai conseguir ler a Bíblia, mas a Bíblia, ela vai ler você. E você vai ter tantos versículos para recitar no momento de dificuldade, só porque em toda a sua vida você viveu uma vida de jornada, de busca pela presença de Deus. E aqui a nossa oração diz assim: Senhor, ajude-me a multiplicar tudo que o Senhor me deu, que eu possa cuidar das novas terras, que eu possa governá-la com sabedoria e que eu possa avançar, sempre confiando no seu suprimento. Que a sua paz seja a minha guia em cada batalha. E o título fala aqui, ó, multiplicação em novas terras. Talvez Deus tenha te chamado para ir para um novo território, uma nova casa, um novo emprego, e você tem resistido, como a mulher de Ló, resistiu em sair daquela terra. E, como consequência, ela ficou paralisada. E o meu convite para você é: avança nessa manhã. Avança, não tenha medo de ir para as novas terras, porque lá nessa nova terra vai ter provisão e nada vai faltar sobre você. Você vai viver o shalom de Deus, o nada quebrado, o nada faltando e o nada fora do lugar. Vamos orar nessa manhã? Senhor, nessa manhã nós queremos te agradecer, Pai,
porque de tempos em tempos o Senhor muda a nossa estação. O Senhor muitas das vezes nos muda, Senhor, de área geográfica, nos fazendo de mudar de casas, de empregos, de carros, de até mesmo, Senhor, cidades. Mas, Senhor, para que em cada tempo, em cada mudança e em cada nova estação, nós sabemos que nós teremos ali inimigos, como essa devocional nos disse nessa manhã. Mas em cada novo território, em cada novo desafio, o Senhor está conosco. Assim como o Senhor esteve com Josué, assim como o Senhor esteve, Senhor, com os nossos familiares, aquelas irmãs, Senhor, que já é a segunda, a terceira geração de pessoas que disseram sim para o Senhor. Assim como o Senhor esteve com os nossos pais, avós, o Senhor também estará conosco. E nós cremos, Senhor, nessa manhã, que em todo tempo, que em toda estação, o Senhor vai permanecer conosco. E nós seremos aquelas, Senhor, aquelas mulheres que não irão se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Nós seremos aquelas que iremos permanecer posicionadas para governar, para proteger e para multiplicar tudo aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. E nós queremos, Senhor, terminar essa devocional com muita gratidão, porque o Senhor já nos entregou tantas coisas, famílias, filhos, casamentos, empresas, serviços públicos, Senhor. O Senhor já nos entregou, Senhor, bens. Muito obrigada, Senhor. Nos dê, Senhor, a cada uma de nós a inteligência e a sabedoria para administrar e para multiplicar tudo aquilo que o Senhor tem entregue a cada uma de nós. Estamos certas, Senhor, de que grandes coisas o Senhor vai fazer. E eu quero terminar essa oração, Senhor. Aquelas mulheres que o Senhor tem chamado elas para um novo tempo, para uma nova estação, e que elas têm resistido por medo, por insegurança. Ajude a cada uma delas, Senhor, a ter força e coragem a avançar para esse novo tempo e para essa nova estação. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Meninas do YouTube, um beijo para vocês, fiquem com Deus, e nós iremos aqui encerrar a nossa gravação, uma quinta-feira abençoada para vocês, tá? Fiquem com Deus.